Pessoal, você que faz raciocínio analítico e quantitativo, o capítulo 1 fala sobre os princípios da estatística, é a parte mais teórica propriamente dita. E tem uma parte que fala sobre a distribuição de frequências, tá? Para você entender melhor isso, eu selecionei aqui uma questão para montar sobre distribuição de frequências, tá? Então eu queria que você acompanhasse aqui a leitura, certo? Para entender o que nós vamos fazer. Então observe aqui a leitura, ó. As informações apresentadas na tabela a seguir referem-se à produção de laranjas obtida por um grupo de 40 produtores. Organize-as em uma tabela com intervalo de classes e obtenha a frequência absoluta e relativa. Se quiser. A câmera uma fica falando para mim, ó, faz assim, faz assado, eu não estou entendendo nada que ela está falando, tá? Vamos lá. Pega o pincel, daí você pode ir rabiscando isso. O professor sou eu, não é você? Deixa que eu faço. Vai. Pessoal, quando fala em frequência absoluta, grave o seguinte. É o número de vezes que aparece num determinado momento. Quer dizer, você tem lá 11,1, observe, produção de laranjas em toneladas. Então significa dizer que um produtor, ele produziu 11,1 toneladas e entregou lá na cooperativa. O outro produtor, 12,5 toneladas, certo? Então, de repente você vai perceber que pode aparecer aqui determinadas situações que se repetem, ou não. A frequência absoluta ela vai dizer quantas vezes aparece. E quando você fala em frequência relativa, pessoal, é sempre de forma percentual. Apresentou a palavra relativa, é porcentagem, escrever em forma percentual, tá bom? Bom, se você fosse montar uma distribuição de frequências sem intervalo de classes, vocês concordam que ficaria uma coisa enorme? Porque observe, eu tenho quanto aqui, ó? 40 produtores. Você já imaginou colocar aqui 40 linhas para falar de cada uma delas? É loucura. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos separar em intervalos de classes, certo? Separar em intervalos de classes. Daí a gente pega, né, de um limite a outro. Mas para eu separar isso aqui em intervalos de classes, eu tenho que descobrir quantas classes eu posso montar aqui. E quem é que me diz isso? É a forma de Strugers. Como é o nome? Strugers. Strugers. Espetáculo. Então, Strugers. Aí você pega a forma de Strugers, tá? E resolve para descobrir quantas classes. Para, o que significa classe? É o número de linhas que você vai montar a tua tabelinha, entendeu? Tá, como é que funciona? Dá uma olhadinha aqui, Fórmula de Strugers. Lembra da fórmula de Strugers? Eu vou chamar de K igual a 1 mais 3,33, que multiplica o logaritmo na base 10 de N, tá? Esta aqui, ó, é a fórmula de Strugers, onde N é o número de elementos que eu estou estudando. Nesse caso são quanto? 40. Então ficaria assim, ó. Só por Deus que tem aquele logaritmo no meio, né? 1 mais 3,33 vezes logaritmo de 40 na base 10. Bom, você pode usar a calculadora, tá? Não vai se preocupar com essa conta, até porque nem eu iria fazer logaritmo de 40 na base 10 aqui na munheca, tá? 3,33 que vai multiplicar o logaritmo de 40 na base 10. Você vai na tua calculadora, aperta lá, para nós não perdermos tempo. Eu já tenho essa resposta aqui. Eu vou fazer... como faz isso na calculadora? Só na... na calculadora você tem os botõezinhos, você aperta lá. Bom, daí... Tá, brincadeira, pessoal. Brincadeira. Você faz o seguinte, depende da calculadora, depende, tá? Se você for trabalhar, por exemplo, numa HP 12C, lá não tem logaritmo na base 10, tem logaritmo na base E, que é o logaritmo neperiano. Aí você tem que fazer mudança de base. Mas nas calculadoras científicas, tem logaritmo na base 10. Aí simples, você aperta lá, 40, logaritmo, ele vai te dar o valor. Naquela do Word aparece? Não sei. Word, desculpe, não, do Windows aparece? Possivelmente, mas não sei te dizer. Bom, mas o logaritmo de 40 na base 10, isso aqui vai dar o seguinte, 1,6021. Bom, da matemática básica, 1 mais 3,33 vezes esse valor. Quem que tem prioridade?
A adição ou a multiplicação? Multiplicação. Pessoal, a câmera woman não precisa estar respondendo, entendeu? Eu tô perguntando para vocês e ela fica respondendo. É doida. Não, você não se sentir sozinho. Tá. Então primeiro você vai fazer essa multiplicação, né? Que vai dar a seguinte resposta. Já somando com 1 aqui, tá? 6,33. Bom, aí fica aquela dúvida cruel. O K é justamente o número de classes, ou seja, o número de linhas. Aí você fica perguntando, e agora? Não vou pegar 6,33 linhas, até porque não existe. Ou você pega 6 linhas, ou você pega 5 linhas, ou você pega 7 linhas. De preferência, pegue um número de linhas onde consiga abranger, vira para cá a câmera, todos esses elementos, tá? Então você pode diminuir para 6 ou aumentar para 7. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou arredondar para 6. Como está próximo aqui, eu vou dizer que o meu K vale 6. Mas nesse caso é melhor usar a ideia da regra de arredondamento? Você até pode usar a regra de arredondamento, mas alguns livros, autores, eles não utilizam muito isso. Não utilizam. Eles arredondam para 6, arredondam para mais, para 7, tá? Na verdade é o seguinte, vai variar de acordo com o que você vai utilizar na amplitude da amostra. Hã? Amplitude da amostra? Não lembro o que é isso. É o seguinte. Para você fazer a amplitude da amostra, vou chamar de amplitude da amostra, AA. Tá filmando aqui? Tô filmando, tudinho. Basta você pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo, tá? Essa é a expressão. Maior valor e menor valor da tabela? Muito bem. Espertinha, né? Então, se você olhar aqui, ó, você vai ter que achar, dentro das toneladas que tem aqui, qual que é o maior valor e o menor valor. Bom, tá tudo misturado, mas já para não perder tempo, se você vai olhar aqui, você vai reparar que esse valor seria o valor máximo, 33,2, menos, aí você vai procurar o valor mínimo. Aí você olha, procura e vai observar que o 3,2 é o valor mínimo. Então você vai descobrir que a amplitude da amostra, fazendo essa continha, dá quanto aqui? 30. Tá? Bom, aí que vem a parte final. Para você descobrir qual é a amplitude da classe. O que é a amplitude da classe? Já vou te mostrar, fica calmo. Eu vou chamar a amplitude da classe de H, tá? Não importa qual letra você vai colocar ali. A amplitude da classe, ela é calculada através dessa expressão, da amplitude da amostra dividido pelo número K. K significa dizer em quantas classes, em quantas linhas você dividiu. E é agora que você vai perceber o que vale mais a pena você arredondar. Entendeu? Pelo seguinte motivo. Acompanhe aqui, ó. Na hora que você vai calcular a amplitude da classe, a amplitude da amostra deu quanto? 30. Pensa um pouquinho comigo. Se você quisesse arredondar para 7, não ficaria 30 divididos por 7 e dá exato? Não. Aí fica meio estranho, né? Você deve ter que arredondar depois. Então, eu vou pegar 6, porque eu sei que 30 divididos por 6 dá quanto? 5. Então, daqui você tira que a amplitude de cada classe vai ser 5. Bara, sempre vai dar exata essa conta? Não. Aí você arredonda, para ficar mais fácil de enxergar. Legal. Depois de feito tudo isso, como é que você vai montar a tua tabela de distribuição de classes? Então vamos lá. Primeiramente, você vai colocar aqui